é um oferecimento. Volvo XC40 com Seat Safety, pela segurança de todos. Gente, vamos começar então o programa com um assunto bem leve hoje? Vocês topam? Vamos. Então vamos lá, vamos falar de CPF cancelado, hein? É isso mesmo. Assassinato legal. Após ter sido alvo de críticas por ter posado ao lado do apresentador Siqueira Júnior com uma enorme placa onde estava escrito CPF cancelado, o presidente Jair Bolsonaro se irritou com a pergunta de uma repórter na Bahia que o questionou sobre a imagem. Paulinha, qual foi a resposta do presidente da República para essa jornalista? Vamos recapitular, você que ainda não está assistindo imagens, parece que a gente teve um probleminha aqui no YouTube, mas daqui a pouco a gente já vai estar em imagens, mas a gente está com a imagem aqui na tela do Morning Show, que é uma imagem que estava ali no Flickr oficial, no álbum do Planalto, e que, enfim, apareceu na internet, começou a polemizar pra caramba. Tá todo mundo ali que teve presente durante essa entrevista que o Bolsonaro deu ao Siqueira, lá em Manaus, né? Então tem as pessoas ali, eles estão segurando o tal do CPF cancelado. Então isso apareceu também no Twitter e o pessoal começou a ficar muito indignado. Gente, pandemia acontecendo, a gente tem mais de 390 mil pessoas mortas e o presidente está aí segurando um CPF cancelado. Um CPF cancelado, algo que acontece ali normalmente quando uma pessoa morre, falece, que absurdo, e ainda meio rindo, que coisa, não sei o quê. Aí tem aqueles que sabem, né, que acompanham o Siqueira, enfim, e tem um contexto que é esse contexto aí de quando um bandido lá morre, uma certa comemoração, é a tal da história do bandido bom é bandido morto, né? Então tem esse contexto que outros também acham que também não justificaria de qualquer forma, enfim. Aí é uma outra discussão que tá acontecendo. Já estamos em imagem no YouTube, hein? Você que tava esperando, a nossa transmissão já começou no YouTube, tá aí a foto, então, do CPF cancelado, a polêmica foto do Siqueira com o Bolsonaro. Pois é. Aí, na segunda-feira, a jornalista Adriele Veiga, da TV Aratu, estava cobrindo a passagem do presidente ali por Feira de Santana, na Bahia. Ele estava lá para inaugurar um trecho de uma rodovia. E foi quando a jornalista questionou o Bolsonaro sobre as críticas que ele recebeu por essa tal foto do CPF cancelado. Vamos conferir como é que foi essa conversa entre a repórter e o presidente. O senhor foi criticado, presidente, sobre uma foto postada dizendo CPF cancelado no momento onde tantas pessoas morreram. O que é que o senhor tem a dizer? Pessoal, precisa abrir isso aqui. Você não tem que perguntar, não? Deixa de ser idiota, pô. Imprensa não, por favor. Olha, o presidente agredindo a repórter aqui verbalmente, acabou de me chamar, inclusive, de idiota, Casemiro, por conta da pergunta a respeito de uma foto publicada dele com o CPF cancelado, onde ele recebeu muitas críticas por conta do momento que a gente vive com mais de 300 mil pessoas mortas. É isso, esse foi o grande papo que vocês vão comentar aqui no Morning Show e também na internet. Um estadista. Gostei da descrição dela da autovitimização. Com a hashtag Comente o Morning. Comentem no Twitter que agora a gente vai comentar aqui nesse programa. Muito bem, agora estamos ao vivo, né? No nosso canal do Morning Show no YouTube, tranquilamente, ao vivo em imagens também, imagens para todo o Brasil. Ô Zé, esse comportamento do presidente não é novo, né? Não, é a característica dele, né? Ele tem sangue quente ali, o dom da fúria do presidente Jair Bolsonaro, que não se controla. Na verdade é o seguinte, houve uma interpretação enviesada, ele não está zombando dos quase 400 mil mortos, né? Quase 400 mil mortos, é muita gente. Essas pessoas não são consideradas CPF cancelados, são vítimas de uma pandemia cruel e todos nós já temos parentes, amigos e conhecidos vítimas fatais dessa doença. Isso não tem nada a ver. A história lá do Siqueira é outra, é comemorar quando um bandido é executado, quando um bandido é morto. A história que a Paulinha falou muito bem, de que bandido bom é bandido morto. As imagens é que chocam, né? Quando espalham pelas mídias, pelas redes aí, a execução de bandidos. Isso choca muito. E a comemoração também do Siqueira choca alguns. Como pode? A morte é sempre morte, né? Como diz o Chico Buarque, na morte a gente esquece, mas no amor a gente vive em paz. Mas, enfim, o presidente foi mal interpretado nisso aí, até porque não foi ele que levantou a placa. Aquilo é uma característica do programa e a foto é do programa. Aí ele perdeu a paciência. Há uma reação muito forte, o Sindicato dos Jornalistas da Bahia reagiu, os profissionais de imprensa da Bahia, porque se entende, Paulo,
que o repórter é dono da pergunta, o presidente responde o que quiser e ponto final. Esta é a história, esta é a estratégia, quer dizer, o repórter pergunta e aí ouve o que quiser também, né? Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca, você é um cara que acompanha o programa do Siqueira, né? Nem eu e aparentemente a audiência também não, porque caiu 50% no último ano. Eu acho que inclusive o Bolsonaro... Meu Deus! Urubu! Você foi buscar isso, Joel? Eu fui checar, como é que tá indo o programa do Siqueira? Eu falei, como é que tá o Siqueira? Maior audiência da Rede TV, seu Urubu. Bom, caiu 50%. Acho que o Bolsonaro foi lá justamente para dar um up, para ajudar o amigo dele, apoiador dele, a ter um pouco mais de audiência. Participando de um programa que há umas semanas atrás a atração era membros da equipe depilam as nádegas no programa. Realmente entretenimento de altíssimo nível. Pro Adilles, que sempre pede mais alta cultura, realmente é um programa que está contribuindo muito. Alta cultura pop. Contribuindo muito com a formação popular aí da mentalidade das pessoas. E mais especificamente, vamos lá, CPF cancelado. Primeiro, verdade, não estava falando da pandemia e tudo... Pode não ter pensado nisso na hora, entendo um pouco a restrição que a repórter faz. Mas o tom também... não é o momento, né? O tom... Pode ser, mas até aí, se estivesse falando um tom leve, uma coisa boa, uma coisa positiva, mesmo no momento da pandemia, poderia ser. Mas não, tá falando num tom leve, num tom de brincadeira, uma coisa que é séria no Brasil, que não é a pandemia, que é outra coisa também que é séria no Brasil, que é a postura de programas como o do Siqueira, de sempre comemorar a violência policial, seja em que caso for. Eu vou dar um exemplo de um CPF cancelado, o menino João Pedro, adolescente de 14 anos, João Pedro, do Rio de Janeiro, a PM invadiu a casa dele e deu um tiro nas costas. Não é esse tipo de morte que o Siqueira comemora, você sabe disso, esse CPF foi cancelado, mas a partir do momento que você toma uma postura acrítica, eu sei que não é especificamente, a partir do momento que você toma uma postura acrítica deles, passa, o legal mesmo é arma, tem que atirar, tem que matar, evidentemente que mortes nem sempre serão de bandidos, Adriles. Mas não é as mortes de não bandidos que ele comemora. Essa é a cultura que um programa como o do Siqueira ajuda a criar e que o Bolsonaro também se elegeu muito em cima desse discurso, um discurso que não funciona para a segurança pública, pelo contrário, as vendas de armas até vêm aumentando e as mortes nesse ano e no ano passado pioraram, inclusive, então também não está resolvendo e é uma pena que o Bolsonaro... Vocês viram a entrevista? Você viu a entrevista deles? É lamentável o nosso presidente da República, que não faz uma entrevista decente, que não responde, não tem um argumento, não tem uma posição, não tem um esclarecimento à população ou a jornalistas. Ele lá no programa dele, com o jumento. Exato, tirar vodinha com o jumento, fazer arminha, brincar que o cara é gay, brincar que o cara da equipe é gay, brincar que o cara da equipe que tem rabo de cavalo é gay. Essa foi a brincadeira que levou ele ao delírio do riso ali, o rabinho de cavalo. Muito positivo, excelente, Adis. Eu gostaria de ouvir mais. Você podia recitar suas poesias no Siqueira também, então, ou não? Vai lá, Adriles. Primeiro fazer uma homenagem ao meu querido Siqueira aqui. O programa dele presta um serviço social que às vezes a grande mídia não faz. Por exemplo, ele é um dos poucos, como nós, que falamos do problema dos transportes lotados. A Globo, a maioria das televisões não falam quase nada sobre... Fala direto, Adriles. Fala direto. Assiste os jornais, então. Você lê mídia? Você lê mídia tradicional? Ele dá conselho pra mulher não ficar com traficante, não ficar com bandido, que homem é igual homem, toda hora passa entendeu? Ele presta um serviço social direto à população, que é muito bacana. Agora, volto a dizer, vou serviço voltar social. CPF cancelado realmente remete à questão de CPF de bandidos, criminosos. Você pode até não gostar com a postura, concordar com a postura do Siqueira Júnior, nem tanto com a do presidente também, que foi eleito em virtude, em grande medida, por causa disso, desse combate inclemente e incisivo contra a bandidagem, em contraposição a essa adotação que a esquerda faz de bandido como vítima social, né? Sempre quando o Bolsonaro falava uma coisa mais truculenta contra bandidos, mais a mídia ficava apavorada e mais votos ele aglutinava. Nada a ver a pergunta da mulher, não acho que ela tenha se confundido, ela foi capciosa, queria colocar ele como uma pegadinha, não tinha rigorosamente nada a ver com mortos de Covid, ela quis fazer uma sinalização de virtude, não só quis, como fez, como se descreveu. O presidente me agrediu, me chamou de idiota, me vitimizou, 400 mil pessoas mortas, ou seja, ela fez um discurso ensaiado, ela fez uma pergunta ensaiada, sabia que o presidente tem essa postura incisiva e que provavelmente, talvez, iria responder assim. Agora, falando sobre isso, né, sobre sinalização de virtude que a repórter encampou, morrem em média 5 mil pessoas
no Brasil, nem todos de Covid. Nem por isso você não pode remeter a qualquer ideia de morte que você é considerado como insensível. Você faz uma crítica, por exemplo, à ineficiência do isolamento como medida protetiva contra o Covid da maneira que é feita aqui no Brasil, aí alguém vem e fala pra você, o meu bisavô morreu de Covid, você é o insensível. Aí você tem que responder, não, eu tô fazendo uma crítica objetiva ao método de isolamento que não está sendo efetivo. Aí se você fala que isolamento, morrem pessoas de miséria, de fome, de exclusão social e que isso não aparece na mídia, a pessoa fala com você, morreram 400 mil pessoas de Covid, ou seja, a sinalização de virtude cada vez mais no Brasil é uma praga indigesta. E pessoas como Siqueira e Bolsonaro, em que pese a truculência, a agressividade, a vulgaridade, pelo menos elas não demonstram isso. Elas deixa eu falar o que o Bolsonaro tá fazendo. Não, deixa eu falar o que o Bolsonaro tá fazendo. Ou equivocadas, vamos lá, ou certas, ao menos eles não fazem esse tipo de hipocrisia que inibe o debate e cerceia o debate. Que é isso? O Bolsonaro... O Bolsonaro com o Siqueira mostrando o CPF cancelado, o que é isso? Isso é sinalização de virtude. Sinalização de virtude para um outro público. Porque aqui o legal é dizer que a gente mata, a gente atira. Você acha que o Bolsonaro já conseguiu dar um tiro em alguém? Não, ele andava armado, perdeu a arma no assalto. Ele foi rendido e a arma dele foi roubada. Ele nunca fez isso. Ele tá só sinalizando que ele acha isso legalzão, das armas, de matar o bandido. Isso é sinalização de virtude pra direita, pra você, pro seu público. Só mudou o público. Só mudou o público. Tá sinalizando virtude. Sinalização de virtude é quando você incorpora uma teoria, estetiza essa teoria aí, ó, e mostra tá incorporado, estetizado num cartaz. Eles realmente nunca mataram nenhum bandido, nem o Siqueira, nem o Bolsonaro. Estão incorporando. Estão estetizando uma coisa sinalização que eventualmente pode ser uma coisa em princípio de justiça, que é que o bandido morre e o cidadão de bem fica vivo. Ou seja, é um princípio que você pode considerar torto de justiça, mas eles estão com sinalização da virtude. Eles não estão exemplificando com a própria vida, falando, olha, eu uso máscara, eu beijo o homem na boca como Fiuk pra mostrar que eu não sou preconceituoso. E aí não, tira foto com arma toda hora, tira foto com arma, isso não é sinalizar virtude, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só muda o público. A morte de arma melhorou e as mortes abaixaram. É sinalização de virtude, só muda o público. Muito bem. Vocês querem falar alguma coisa, Paulinha? Não, eu tô tranquila. Pediram pra eu usar a espada de Kill Bill agora. Nesse momento, foi o Félix Júnior aqui no Twitter. Eu vou guardar pra mais pra frente aqui no programa a minha demonstração. Com a lâmina cortando a cabeça de um a um aqui. Muito bem. Meu Deus.